Boa tarde, segundo ano. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Então, pegue o seu livro e coloque na página 8. Marcadores temporais. As histórias são formadas pelas ações dos personagens, que ocorrem numa sequência temporal, ou seja, uma depois da outra. Algumas palavras do texto marcam essa passagem do tempo e são chamadas de marcadores temporais. Leia um trecho da história O Gato de Botas e observe os marcadores temporais em destaque. O rei, que ficou surpreso e encantado, agradeceu o presente. No outro dia, o gato pediu ao seu amo que entrasse no rio sem roupas e não dissesse nada. Naquele instante, a carruagem do rei passou e o esperto animal gritou: "O Marquês de Carabás está se afogando." No outro dia, que fato aconteceu no dia anterior? O gato entregou um presente para o rei, que agradeceu. O gato pediu ao dono que entrasse no rio. O Marquês de Carabás se afogou. Naquele instante, o que aconteceu no mesmo instante em que o dono do gato entrou no rio? Você vai responder aí. E vamos para a página 9. Leia agora o início de um conto de fadas. Era uma vez uma bela jovem chamada Cinderela que vivia feliz com a mãe e o pai. Um dia, porém, a morte da mãe interrompeu a alegria da família. A tristeza foi grande. Algum tempo depois, o pai dela casou-se com uma viúva que tinha 2 filhas do primeiro casamento. A madrasta e suas filhas eram pessoas maldosas e provocavam Cinderela. Anos mais tarde, entristecido com as atividades da segunda esposa, o pai da jovem também faleceu. Cinderela ficou sozinha no mundo, sob os cuidados da madrasta, que a obrigava a realizar todas as tarefas domésticas. Ela não tinha paz um minuto, trabalhava em excesso e era maltratada. Letra B. As expressões um dia, algum tempo depois e anos atrás identificam um período de tempo. Certo e preciso ou incerto e vago? Letra C. Algum tempo depois, relaciona um fato anterior a um posterior. Identifique o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Pai da Cinderela casou-se pela segunda vez, morreu a mãe da Cinderela. Fato anterior, fato posterior. O fato anterior foi a que a mãe da Cinderela morreu. E o fato posterior é o que aconteceu depois que a mãe dela morreu. O pai dela se casou pela segunda vez. E vamos para a página 10. Número 3. Muitos contos começam com era uma vez, há muito tempo, certo dia, entre outros. Letra A. Uma dessas expressões aparecem no conto de fadas, sublinha. Então, você vai lá no texto da página 9 e vai sublinhar a expressão era uma vez. Letra B. Essa expressão situa a história no passado distante, presente ou futuro distante. Essa expressão era uma vez quer dizer que foi um passado distante. Letra C. Releia a frase inicial do conto O Gato de Botas. Ao morrer, um moleiro deixou para os seus 3 filhos um moinho, um burro e um gato. Escolha uma das expressões abaixo e reescreva a primeira frase do conto. Então, você vai escolher uma dessas opções aí, era uma vez, há muito tempo, ou certo dia, e vai reescrever essa frase. Por exemplo, certo dia, ao morrer, um moleiro deixou para os seus 3 filhos um moinho, um burro e um gato, tá bom? Número 4. Para contar um fato, é comum utilizar algumas expressões para marcar o tempo. Circule os marcadores temporais em cada uma das frases. Letra A. Um dia, seu amo se casaria com a princesa. Letra B. O rei saiu do castelo bem cedinho. Letra C. À noite, o gato saía para caçar. Letra D. Durante muito tempo, o jovem amo não sabia que o gato era esperto. Letra E. No dia seguinte, o gato pediu para o seu amo pular no rio. Então, aí você vai precisar sublinhar, os marcadores temporais de cada frase. Um dia, bem cedo, à noite. Faça com atenção e vamos para a página 11. Agora vamos relembrar as pontuações, 2 pontos e travessão.
Os sinais de pontuação ajudam a organizar o texto e a dar a entonação certa na frase. Você vai estudar agora 2 desses sinais. São eles: 2 pontos e travessão. Leia novamente um trecho de O Gato de Botas. Naquele instante, a carruagem do rei passou e o esperto animal gritou: 2 pontos. Travessão. O Marquês de Carabás está se afogando. Nesse trecho, o sinal dos 2 pontos indica o quê? Que a frase vai continuar, que alguém vai falar ou que a história vai terminar. Letra B. Nesse trecho, o travessão é usado depois da fala do gato, no meio da fala do gato ou antes da fala do gato. Observe o que esses sinais de pontuação podem indicar em um texto narrativo, ou seja, em que uma história é contada. Os 2 pontos podem indicar que alguém vai falar. O travessão pode indicar que se trata da fala de algum personagem. Vamos para a página 12. Número 6. Os textos a seguir recontam ações do gato de botas. Pontue-os usando os 2 pontos e travessão. Diante de tanto lamento, o gato disse. Você vai colocar 2 pontos. Travessão. Não se preocupe, amo. Se me der um saco, um par de botas e um chapéu, vou torná-lo rico. O astuto felino foi então ao palácio do rei e pediu para vê-lo. Em sua presença, fez uma grande reverência e disse: 2 pontos, travessão. Majestade, tenho aqui um coelho oferecido pelo Marquês de Carabás. O rei respondeu: 2 pontos, travessão. Agradeça ao Marquês. Número 7. Você se lembra da cena em que o gato pede ao dono que entre no rio? Escreva essa fala do gato, usando a pontuação adequada. Depois, faça um desenho para essa cena. Então, você vai escrever aí nesse espaço o que o gato de botas fala, né? Então, você pode escrever assim: quando o gato de botas viu a carruagem se aproximando, disse para o seu dono: 2 pontos, travessão. Entre no rio sem roupas. E aí você pode fazer o seu desenho. Qualquer dúvida, é só nos chamar. Grande beijo, meus amores. Até a próxima aula.